Amadas e amados do Senhor Jesus, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vim compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra do Senhor. É uma palavra gloriosa, resposta de Deus, para as nossas vidas, Porque nós clamamos ao Senhor e muitas vezes pedimos tantas coisas ao Senhor e não sabemos quando, o Senhor, ele vai estar nos respondendo. Por quê? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo Kairos e o nosso tempo, o tempo Cronos. Então, é completamente diferente, porque a palavra do Senhor nos diz que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Então, muitas vezes, nós pedimos algo a Deus e achamos que Ele vai fazer ali imediatamente. Sim, muitas coisas o Senhor faz imediatamente, mas tem coisas que precisa-se de um preparo, O Senhor nos preparar para nos entregar algo que a gente está precisando, clamando Ele, Como aqui está dizendo, porque a visão ainda está para cumprir-se. Então, muitas coisas ainda vão se cumprir. As promessas de Deus à nossa vida, elas ainda muitas irão se cumprir, umas já se cumpriram, outras estão para cumprir no tempo determinado. Isso indica que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que as coisas acontecem, no tempo, aleluia, Kairos de Deus que as coisas irão acontecer. E se apressa para o fim, aleluia. Então, muitas vezes, nós passamos por lutas e pensamos nessa vitória. Mas assim como tudo tem um começo, meio e fim, essa luta também ela cessará, porque nada é eterno. Nós temos as estações que nós passamos, tudo tem um tempo determinado, como está escrito em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do propósito do Senhor. Então está falando aqui, espera. Em quem nós devemos esperar? No Senhor. No Senhor nós devemos esperar, porque a palavra disse que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos. Então, muitos pensam que por sermos cristãos não enfrentaremos batalha, não enfrentaremos lutas, mas isso sabemos que isso não é verdade, porque nós temos e enfrentamos, mas não sozinhos, enfrentamos com o Senhor, porque é Ele que vai à nossa frente, porque Jesus Cristo é o nosso general e seguimos os passos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Era porque certamente a sua vitória, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, virá e não tardará, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor te prometeu algo na sua vida, creia que tão somente virá, essa promessa se cumprirá e não se tardará na sua vida, porque Deus é Deus que vela pela sua palavra, e a sua palavra diz que passará céus e terras, mas a sua palavra não passará, porque Deus é fiel, aleluia, em nossas vidas, por meio da sua gloriosa palavra.
A única coisa que nós temos é que permanecer firmes, permanecermos inabaláveis em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Teremos sim problemas, teremos dificuldades, mas sabemos que enfrentaremos com o Senhor à nossa frente, nos fortalecendo, nos sustentando, nos ajudando a vencer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós venceremos cada batalha que for colocada diante de nós. Aleluia, porque o Senhor, ele nos prova, ele prova a nossa fé. Aleluia. Então, nos molda através das dificuldades, ele nos prova e nos dá a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado é esse Deus que é tremendo sobre as nossas vidas. E ele fala: eis o soberbo. Nós temos que ter esse coração de humildade. O Senhor é aquele que quer nos purificar, tirar de nós todo espírito de soberba. Nós temos que colocar isso diante do Senhor, pedir para que Ele nos esvazie do nosso eu, do nosso ego, para que o Senhor encha da presença dEle. Aqui está dizendo: a sua alma não é reta nele. As pessoas que andam na soberba, que têm esse viver de soberba, o Senhor não se agrada, porque aqui ele está dizendo: a sua alma não está no Senhor, está em si mesmo, porque nós temos que, como cristão, andar na humildade, na simplicidade, assim, ensina a palavra de Deus. E ele nos ensina: mas o justo viverá pela sua fé. Oh, glória a Deus! O justo, aleluia, aquele que é justificado pela presença do Senhor, porque Deus é Deus justo e Ele justifica aquele que confia, aquele que espera, aquele que busca o Senhor, aleluia, verdadeiramente é justificado e a sua fé é fortalecida no Senhor Jesus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela também nos ensina que o justo, ele não será desamparado. E a sua descendência não mendigará o pão. Está em Salmos. O Senhor é aquele que cuida dos servos dele, do justo. É Ele que fortalece, Ele que sustenta, Ele que abençoa. Ele tem nos guardado a cada dia. E que possamos aprender a esperar no Senhor e confiar, sabendo que teremos sim provações que passaremos, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também venceremos essas tribulações, provações, porque problemas todos temos, mas nós entregamos nas mãos do Senhor e é Ele que nos dá a vitória. Em tudo que nós passamos, nós devemos entregar nas mãos do Senhor, confiando que Ele está à frente e nos já deu a vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero orar por esta pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo esse vídeo, meu Pai, que a vida dela possa ser totalmente transformada pela Tua palavra e que ela possa aprender a confiar, a descansar, a esperar no Senhor, como diz aqui na Sua palavra, Senhor Deus, que o justo, aleluia, é justificado pela fé em Cristo Jesus. Pai, que a cada dia, Senhor, nós possamos aprender a buscar, aleluia, a humildade em Ti, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é aquele, Pai, que exalta aquele que se humilha, mas aquele que se é soberbo, o Senhor abate. Por isso, Senhor Deus, venha tirar toda a soberba do nosso coração, nos ensina a andar na integridade da Sua palavra e a viver conforme o Senhor nos ensina, Pai, para que caminhamos, Senhor, rumo, Senhor, à vitória, às promessas que o Senhor já tem para nós, para que possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós,
Pai, do meu irmão e da minha irmã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida dela, meu Deus, de todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo e derrama sobre a vida dela a porção dobrada da sua graça e da sua infinita misericórdia. Eu oro colocando a vida dela nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E você que gostou desse vídeo, curta esse vídeo, deixe seu like, você também se inscreva no canal, comente e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo desse canal é um conteúdo sério, um conteúdo relevante, e seu joinha, você deixando, você fortalece o canal e ele vai crescer ainda mais para que vidas, através do seu like, do seu joinha, sejam alcançados e o nome do Senhor possa ser glorificado através do seu compartilhamento, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarda e que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre a sua vida a sua gloriosa graça e divina misericórdia, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?